This wall exists here at one of the most inaccessible places. These types of walls, they exist all over the world. The building style is not similar, it is identical. Were alien structures built on Earth as part of a master plan? That these temples actually act as batteries, they store energy, and they also allow the energy to expand at certain times during the day. Could they reveal an extraterrestrial connection? Ancient cultures around the world connected their temples to each other, almost like a master circuit board. And did they serve a larger purpose, one that reaches beyond Earth? They're somehow looking at the Earth from space and seeing how these structures would fit around the globe. Who could be doing this except for extraterrestrials? When we think of the power grid, we think of energy being transmitted along this grid. What if there's something else going on here? What if there's something bigger that we're not seeing? What if this world power grid is actually receiving energy from the solar system or from the universe itself? Who is it who's overseeing this larger picture of all of these structures on the Earth? They're somehow looking at the Earth from space and seeing how these structures would fit on a large scale around the globe. Who could be doing this except for extraterrestrials? If the placement of structures on Earth were specifically plotted to serve an extraterrestrial function, might parts of this system still be online today? And if so, does it serve a purpose beyond Earth? This wall exists here at one of the most inaccessible places. These types of walls, they exist all over the world. The building style is not similar, it is identical. Were alien structures built on Earth as part of a master plan? That these temples actually act as batteries, they store energy, and they also allow the energy to expand at certain times during the day. Could they reveal an extraterrestrial connection? Ancient cultures around the world connected their temples to each other, almost like a master circuit board. And did they serve a larger purpose, one that reaches beyond Earth? They're somehow looking at the Earth from space and seeing how these structures would fit around the globe. Who could be doing it? Ver realmente o que vem por aí nessa nova temporada de Alienígenas do Passado, que agora a gente teve a certeza de que a cada temporada, a cada episódio, o programa vai se superando com muita informação legal, quantos fatos, que conteúdo bacana, né? Gostaram, sim ou não? Muito, né? Demais. Lembrando que se você fez aquela foto, provavelmente vocês vão fazer registros durante ainda todo esse dia. Fez um vídeo, não esquece de postar com a hashtag Giorgio no Brasil, certo? Giorgio no Brasil. Tá chegando a hora, daqui a pouquinho, o maior nome em assuntos alienígenas para esse debate sobre ufologia e vida extraterrestre já está chegando. Bom, tá tudo certo? Tá na área. Tá, então tá certo. Mais avisos, quero dizer que agora é a hora de vocês estarem com os seus fones, né? Quem vai precisar de tradução simultânea, podem colocar seus fones. O volume é onde vocês podem mexer. Todos os outros botões estão bloqueados, porque não existe necessidade de vocês mexerem. E tá chegando, né?
Vou esperar o ok aqui, mais alguns minutinhos, então tá certo. Bom, esse episódio realmente deu para ver que essa próxima temporada tá com tudo, estreia agora, dia 30 de agosto, hein? Essa semana. Muito legal. Bom, o que mais que eu tenho que falar aqui importante para vocês? Os cosplayers já receberam a senha, já estão com acesso para tirar foto com o Giorgio. Que prêmio legal, hein? Muito bacana. Quero lembrar também que estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube. Vamos fazer um barulho para a galera que está vendo a gente? Ei, gente! Uhul! Pena que vocês não vieram, quem está assistindo a gente pela internet, mas terão a chance de assistir essa transmissão. Bom, o Giorgio está chegando daqui a pouquinho. Eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente fazer uma contagem regressiva, certo? Mas daqui a pouco. Agora, vocês fizeram suas perguntas, né? Então, depois do debate, que a gente vai receber, além do Giorgio, especialistas sobre o tema, né? Vários especialistas. A gente vai poder receber as perguntas de vocês, que vocês escreveram no papelzinho, e fazê-las. Também teremos as perguntas da galera da internet. Certo? Tá tudo certo? Tá chegando? Tá ok? Então, com vocês, neste dia histórico, o grande nome em assuntos alienígenas está aterrissando. Giorgio Tsoukalos está chegando. Contagem regressiva. Vocês ajudam? Bem alto, hein? Vamos lá, então. Contagem regressiva para essa chegada, esse contato imediato. 9, 7, 'Oi Brasil, como estás? Tudo bem? Como que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui. É a minha primeira vez aqui no Brasil. E eu estou muito feliz de estar aqui. Tantos rostos. E eu mal posso esperar para me divertir com vocês hoje. E também para responder algumas das suas perguntas. Então, vamos trazer os panelistas. Eu tenho uns amigos aqui. E aí a gente já vai começar, tá? Muito bem! Giorgio, thank you very much for coming. Agora a gente vai começar, então, convidando os nossos... Hi, very nice to meet you. Tudo bom? Thank you. Um prazer. Bom, vamos então, I will call your friends. Eu vou chamar os amigos, os participantes deste painel. Para moderar essa conversa, o editor e fundador da revista UFO e Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores e também diretor brasileiro da Mutua UFO Network, Ademar Gevaer. Bem-vindo, Ademar! Muito bem, Ademar, obrigado pela presença. Vamos continuando então. Agora o nosso primeiro painelista é especializado em pré-história e textos cuneiformes da Mesopotâmia, além de editor-chefe da editora Anunnaki. Com vocês, deem as boas-vindas ao estudioso André de Pierre. Bem-vindo, André.
Muito obrigado pela sua presença. Seguindo então mais um painelista. Agora vamos dar as boas-vindas para o estudioso, cientista, escultor e autor do livro A Brief History of the Incas, Brian Foster. Bem-vindo, Brian! E também trazemos para este grande evento o perito em fotos e vídeos de objetos não identificados, consultor da revista UFO e membro da Comissão Brasileira de Ufólogos, Tony Inajá. Bem-vindo, Tony. E completando o nosso time de painelistas para essa conversa, para esse debate, o nosso próximo convidado é consultor da revista UFO, membro do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, autor de diversos livros sobre ufologia e presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos. Com vocês, recebam Tiago Tichetti. Sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo um ótimo painel e passo a palavra para você, Gevaer. Valeu, gente! Gente, obrigado a todos por estarem aqui hoje, a atenderem esse chamado do History, que trouxe até nós uma pessoa que tantos querem conhecer no mundo inteiro. Vocês aqui e milhares, talvez milhões ao final dessa sessão na internet, estão hoje tendo a oportunidade de conhecer George Tsoukalos. Giorgio, it's a great pleasure, é um grande prazer ter você aqui no Brasil. É enorme ter você aqui no Brasil, have you here in Brazil, welcoming you here among us with all your fans to share with us your knowledge about aliens, ancient aliens. Thank you so much, bro. Thank you very much. Muito, muito obrigado. And you know, it is a great pleasure to be E é um prazer enorme estar aqui, porque o Brasil é um dos poucos países aos quais eu ainda não tinha viajado. E é muito legal estar aqui. Estou muito feliz de ver tantos fãs aqui nessa ocasião. Mal posso esperar para compartilhar histórias com vocês e responder algumas das perguntas. We are very much willing. Realmente, muito Nós obrigado. Temos, um desejo muito grande de que você venha mais vezes ao Brasil. O Brasil é um país muito especial no que se refere a discos voadores e alienígenas no passado. Nosso país, contribuiu imensamente com um acúmulo de informação ufológica de alta qualidade, graças aos nossos pioneiros lá no passado e às outras gerações sucessivas que vieram trabalhando nesse assunto. Nós temos no Brasil casos ufológicos excepcionais. Há não mais que 20 anos atrás, por exemplo, uma nave caiu e o exército brasileiro resgatou tripulantes com vida. Só que esse é um segredo ainda mantido pelo exército, apesar dos esforços da comunidade ufológica brasileira. Há casos... Varginha. Isso é Varginha, caso excepcional. Temos casos fantásticos na Amazônia, ocorrências que hoje são conhecidas no mundo inteiro, também graças ao History Channel internacional que levou essa informação por todos os lados. Já na tua área, nós temos também pinturas rupestres e sítios arqueológicos por todos os lados, que precisam ser conhecidos, explorados e levados para o conhecimento da sociedade de todo o planeta. Nós queremos te convidar a vir muito mais vezes e a fazer do Brasil um cenário das suas investigações. Ok, eu tenho algumas perguntas iniciais para fazer ao Giorgio. E eu sei que são perguntas que ele gosta de responder. A primeira é, Giorgio, todas as pessoas que estão aqui, e olha, eu acredito que muitas das pessoas, se não todas as que estão aí, que são apaixonadas por esse tema, um dia tiveram um chamamento que as fez vir ao encontro desse estudo. Todos nós temos uma paixão por isso. Todos nós vivemos isso. Você, principalmente como esse ícone mundial da pesquisa,
da presença extraterrestre no passado do planeta. Mas o que foi que te trouxe, que te despertou para fazer tudo o que você faz para nos levar a conhecer essas informações? Well, the person that I have to blame for all of this is my grandmother, who isso é minha is avó, looking down upon us right que now. deve estar olhando para a gente lá do céu e sorrindo. Quando eu era um menininho, com 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos, cada vez que ela vinha me visitar, não só esses assuntos eram conversa na hora das refeições, mas às vezes ela trocava as histórias que ela lia para mim. Em vez de ler as historinhas da carochinha normais, ela gostava de ler eram os deuses astronautas do Von Däniken e o Atlantis do Edgar Cayce. E isso eu era pequenininho. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu redescobri alguns desses livros e aqui estamos hoje. All over the world, more than 50 countries. Yes, except for Brazil. So now it's more than 60 exceto countries. pelo Brasil. But, agora são mais de one of the 60 few places países. I haven't been to, and Dos I must poucos tell you, the lugares que eu não tinha caipirinhas are estado era o amazing. Brasil. E eu devo dizer que as caipirinhas são muito gostosas. Sendo globetrotter, viajando por And todo being a mundo, globetrotter, conhecendo traveling worldwide, tantos monumentos and antigos, tantas getting to evidências know da so passagem, many old monuments povos and estelares, evidence of conhecendo tantos outros pesquisadores, eu te perguntaria, tem alguma coisa especial que é aquela que você mais gosta de visitar ou de falar a respeito? Algum desses monumentos que é o que mais te toca? you in a special way. Well, in reference to Brazil, or Bom, com relação ao Brasil ou no total? No total. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre o Brasil, já que a gente está aqui, porque nos últimos anos eu acompanhei alguns desenvolvimentos aqui no país. Na Amazônia, recentemente, eles descobriram um megálito de pedra que parece muito Stonehenge. Isso é algo que eu gostaria de visitar algum dia. Eu gostaria de investigar isso de maneira mais próxima. E um outro local que eu acho que todos vocês deveriam visitar, porque está bem aqui nesse país, é no Nordeste do Brasil. E é um lugar perto da Paraíba, que é chamado Pedra do Ingá. Pedra do Ingá é essa pedra com hieróglifos, todo tipo de desenho rupestre ali, e os arqueólogos não sabem o que significam. Eles também não sabem qual povo nativo indígena do Brasil fez esses símbolos ali, mas às vezes quando eu observo esses símbolos, algumas das cabecinhas com os olhos ovais parecem aliens. Então, se há uma conexão com aliens, eu não sei. Vocês também não devem saber, mas eu acho que todo mundo devia ir lá visitar. É muito fascinante. Agora, com relação à sua pergunta, AJ, qual é o lugar que eu acho que nos conta mais sobre uma potencial visita extraterrestre no passado? Eu teria que falar sobre um lugar na fronteira entre a Bolívia e o Peru, pertinho do Lago Titicaca, que se chama Pumapunco. Pumapunco é parte do sítio arqueológico de Tijuanaco. E eles têm esses blocos gigantes que são de arenito vermelho e pequenas plataformas de andesito cinza. Essas pedras trazem um problema à baila, porque o arenito vermelho é extremamente pesado. Algumas dessas pedras têm mais de 75 toneladas métricas, ou seja, é só um pouquinho pesado. E quando a gente pergunta a alguns dos arqueólogos como foi que eles transportaram os blocos até o local, eles dizem que a resposta foi fácil, que usaram roletes de madeira. Ah, tá bom. Ótimo, mas o que eu não mencionei ainda para vocês é que em Tijuanaco vocês estão a uma altitude de 3.500 metros.
o que significa que você está acima da linha natural das árvores. Ou seja, nenhuma árvore crescia nessa altitude, porque as árvores simplesmente não crescem nessa altitude. Então, essa ideia dos roletes de madeira não pode ser considerada porque não havia árvores para serem cortadas para criar os roletes. E quando a gente pensa no andesito, que é a outra pedra que está lá, esse é um outro problema, porque o andesito é uma pedra ígnea, uma pedra vulcânica extremamente dura. E os objetos de corte que foram encontrados ali eram de ferro e cobre. E é impossível cortar andesito com cobre. Então, você tem que se perguntar como foi que eles cortaram a pedra. E eu não estou dizendo que os extraterrestres usaram laser para cortar essa pedra, porque no laboratório a gente usou o laser para cortar pedras parecidas com as de Pumapunku e o resultado foi muito diferente. Então, ainda é um mistério muito grande tentar entender como foi que esses povos antigos cortaram o andesito lá em Pumapunku. Muito interessante. Acabei de chegar de Pumapunku há alguns meses. E eu achei, and I found that place to be... Isso ali na borda da fronteira entre Peru e Bolívia, pelo Lago Titicaca. Mas tem tanta coisa pelos Andes, realmente daria para passar, talvez, assim, alguns anos investigando e não conhecer tudo. Não é verdade? Well, I know that my colleague... eu sei que o meu colega aqui, o Sr. Forrester, vive nessa região. E não passa nem uma semana antes que ele saia para explorar um novo local. A América do Sul é um lugar fantástico para a teoria do antigo astronauta. Mas é bobagem pensar que só aqui na América do Sul ou na África que esses alienígenas chegaram. Na verdade, essas histórias se propagam por todo o mundo, em todas as culturas antigas. Não só apenas no México, na América Central, na América do Sul ou na África. Como que as pessoas pensam que é isso que a gente está sugerindo, eu não entendo, porque mesmo o panteão grego dos deuses, ou mesmo o panteão dos deuses nórdicos, tudo isso é 100% embasado na teoria dos antigos astronautas. Ou seja, todas as nossas culturas antigas, as civilizações antigas teriam sido visitadas em algum momento por extraterrestres, em carne e osso. Tantos lugares, e tudo isso sendo transformado em hoje mais de 100 horas de episódios de alienígenas no passado. Uma coisa incrível. Você apresentando tudo isso. O que você pontuaria nessa série que você estrela como assim um dos pontos mais importantes de toda essa trajetória, dessa verdadeira saga que o History produziu? O que você diria que é aquilo que mais te fascina? O que eu diria é que, claramente, eu preciso agradecer todos vocês que estão aqui sentados na plateia, porque a gente não teria mais de 100 horas de alienígenas do passado se não tivesse sido por essa recepção tão calorosa de vocês. Porque isso é um fato. Sem o público, a gente pode produzir o que quiser, a gente pode produzir o programa mais fantástico. Se ninguém estiver ligado, não interessa. Agora, o fato de que vocês ligam a televisão para assistir isso é fantástico e por isso eu agradeço a vocês. Eu acho que a coisa mais importante sobre alienígenas do passado é a pergunta de como, quando e por quê. Às vezes, as pessoas que são céticas e que querem desprovar a teoria dizem que tudo é muito interessante, mas como assim a gente não mostra nunca nenhuma prova? E aí eu pergunto, vocês estão assistindo o programa? Porque todo o programa é sobre evidências, é sobre provas. E eu não quero dizer aqui que a gente descobriu um UFO que caiu
não descobrimos uma arma de laser, mas, ao mesmo tempo, eu estimularia cada um aqui que, mesmo que eles não concordem com o programa, que eles assistam, porque muitas vezes pessoas que não acreditavam no que dizia no programa, 2 ou 3 temporadas depois, me dizem, puxa, eu ficava sempre em cima do muro, mas agora, coisas que vocês estão apresentando fazem sentido para mim. Ou seja, há uma mudança de paradigma acontecendo agora, e a gente está bem no meio dessa mudança de paradigma. E isso, na minha opinião, é parte dessa revelação maior. Porque a revelação dos aliens entre nós não vai ser uma conferência de imprensa. É um processo, e esse processo está acontecendo agora. Veja, com tantas evidências, tão abundantes evidências, ricas, fartas, espalhadas por todo o planeta, inquestionáveis, de que realmente nós fomos visitados por muitas civilizações e por muito tempo, e esses seres continuam vindo até hoje. Bem, amigos, no processo da vinda do Giorgio ao Brasil, eu fui solicitado a ser o mediador desse painel, aceitei com muito prazer o convite do History, que me pediu também para que eu escalasse alguns integrantes da revista UFO para fazerem parte desse momento histórico para a ufologia brasileira. Me deram a liberdade de escolher quem eu quisesse. E eu escolhi André de Pierre, Tiago e Tony Najjar. E, por sorte, o Brian estava vindo ao Brasil para se apresentar nesse final de semana, como ele ainda vai fazer amanhã, numa conferência no 6º Encontro de Ufologia Avançada aqui de São Paulo, na Casa do Consolador. Essas são as pessoas que nós chamamos. O Brian vindo, então fechou tudo, porque aí nós pudemos ter o Brian, que é amigo pessoal do Giorgio, junto conosco nessa oportunidade. E eu vou pedir a cada um deles que fale um pouco sobre o seu trabalho ao Giorgio e também faça uma pergunta a ele. Vou começar pelo André de Pierre, que hoje é um dos maiores conhecedores da teoria dos antigos astronautas no Brasil. André, por favor. Olá, Giorgio. Primeiramente, bem-vindo ao Brasil. Eu sou André de Pierre, sou historiador, especialista em história antiga e venho há uma década pesquisando um fenômeno aqui no interior do Brasil, no interior do estado de São Paulo, tá? Na região ali de Botucatu. E também pesquiso povos do Antigo Oriente Médio, da Mesopotâmia, da região do Levante e da região de Canaã, dos cananeus, também da Turquia. Inclusive, queria te orientar sobre a Pedra do Ingá, que lá tem inscrição hitita, tá? Nós podemos observar as inscrições proto-hititas, que se chamariam, né? São hieróglifos, como você disse. Bom, nessa pesquisa eu descobri uma coisa bem estranha. Primeiro, um alinhamento perfeito entre 3 sítios arqueológicos brasileiros, distantes um do outro, que formam um triângulo perfeito. Eu já tinha visto alinhamentos em sítios arqueológicos antigos, no Paralelo 33, no Peru, na Grécia, na própria Grécia. Mas esse do Brasil, ele é incrível porque ele é um triângulo perfeito. Em cada ponta ele tem 45 graus e no ápice tem 90 graus. Tá? E estudando a Mesopotâmia, eu descobri que tem o povo sumério, que tinha uns deuses que chamavam Anunnaki. Inclusive, eu sou editor de uma editora que se chama Anunnaki. Tá? Anunnaki quer dizer aqueles que do céu vieram à terra. Tá? E eu descobri que no Brasil, na América pré-colombiana, existia de São Vicente até Cusco um caminho chamado Caminho Pe-Abiru, que tinha 3.000 quilômetros, grande parte dele construído de pedra, quase do tamanho da muralha da China. E quem construiu esse caminho, segundo os nativos? Sumé. Sumé era gigante, andava sobre as nuvens, ia à tona sobre as águas e civilizou os indígenas. Eu queria saber se você já tinha ouvido falar disso e o que você tem para apresentar para a gente sobre Anunnakis, né, os deuses da Suméria, e se você sabe
desse contato do mundo antigo, da Suméria, dos fenícios aqui na América, inclusive ali na Bolívia, né, tem algumas cidades. Gostaria que você dissertasse, né, sobre esse assunto. Sure. No, I have never heard of this, but Com certeza, eu nunca ouvi falar disso, mas não passa nenhum dia em que eu não aprenda uma coisa nova. É o que significa estar vivo. A vida ficaria muito sem graça se a gente já soubesse de tudo. Eu acho que a nossa missão, para cada um de nós como seres humanos, aprender tudo que a gente puder diariamente. Então, com relação ao que você acabou de falar, isso é muito fascinante. Eu adoraria aprender mais sobre isso, porque com esses triângulos igualmente, assim, perfeitos em cada ponta, a gente vê isso ao redor do mundo, principalmente na Grécia Antiga. Você vê um país inteiro com sites antigos alinhados, com triângulos perfeitos, com todos os sistemas alinhados. Enfim, é algo que a gente pode dizer a respeito disso, sim. Porque esse conhecimento, ele tem que ter sido passado para nós de alguma forma. Se vocês pensarem, por exemplo, no teorema de Pitágoras, como que é possível que esse teorema já existia antes dele, lá dentro desses monumentos antigos, ou com relação a onde eles foram construídos? Então, não só o teorema de Pitágoras, mas também a gente tem que pensar no pi, o número de pi, que também a gente encontra na pirâmide de Gizé, e a gente sabe que os aliens não construíram as pirâmides. Tudo bem, tem uma diferença entre o Giorgio e eu, né, por assim dizer. Eu sempre falo brincando quando as pessoas vêm para um evento ao vivo, é porque tem o meme, por assim dizer, e o que eu digo aqui no palco. Não é que os aliens construíram as pirâmides, foram os nossos ancestrais, mas com o conhecimento, com as informações que foram passadas por eles, por isso que eles são chamados dos guardiões dos céus, ou os observadores, a gente atribui a eles. Então, Anunnaki, tudo isso é muito fascinante, porque, como o nome disse, são os que vieram dos céus. Mas Anunnaki não são os únicos. Vejam, eu cheguei aqui 2 dias atrás, e os 5 dias anteriores a esse eu estava na cidade do México. E eu estive no México muitas vezes, mas nunca havia estado na cidade do México. Então foi uma honra para mim visitar o Museu Nacional de Antropologia, e ali fora a gente vê um poste azul enorme, e a cada hora 5 ou 6 pessoas sobem lá. E essas pessoas se amarram ali, e elas vão se jogando, vão descendo. É o que a gente chama dos voadores, são os que voam. Por que essas pessoas são chamadas de os voadores? Porque representam os deuses antigos que desceram dos céus no México. Então, o que a gente vê ali é o que muitas vezes eu menciono, meus colegas também, é o que eu digo como mitologia viva, coisas que têm centenas, e porque não milhares de anos, e representam o mesmo motivo, o mesmo padrão, a mesma coisa que mantém vivo, que ocorreu há muitos anos. Então, quando você pergunta para esses voadores quem eles representam, eles te olham nos olhos e falam: nós representamos os deuses voadores que desceram dos céus e nos passaram conhecimento. Então, claro que nenhum de nós aqui diria que os aliens fizeram isso ou aquilo, mas sim é a cultura antiga que diz que recebeu essa ajuda. Não sou eu que estou sugerindo essa ajuda, mas são os nossos ancestrais que disseram isso a respeito dos aliens. Então a gente precisa decidir. Olha, a gente atribui essas tradições aos nossos ancestrais, ou fazemos
fazemos o que muitos dos arqueólogos fazem hoje em dia, quando eles dizem os nossos ancestrais não sabiam o que diziam ou o que registravam. Então, pergunto aqui, quem que está insultando quem? Thank you. Graças. Obrigado, Giorgio. Uma ótima explicação. E eu gostaria de também pedir agora ao nosso amigo canadense, mas que reside nos desertos do sul do Peru, que é praticamente a Disneylândia dos ufarqueologistas, porque tem de tudo ali. E você está bem ali no meio do furacão. Brian, por favor, fale um pouco do seu trabalho para essa plateia, para o George, para nós, e formule sua pergunta também, por favor. To ask a question is... Okay, well, like Giorgio, Bom, então, como o Giorgio, a coisa muito legal sobre ser uma criança é que você tem a mente aberta a tudo. Você não toma decisões até que você cresça um pouquinho. Então, a minha mãe também me contava historinhas com relação à mitologia grega e coisas do tipo. Então, foi fantástico crescer e receber isso dela. E olha, eu me lembro desde pequenininho que civilizações antigas sempre me fascinaram, aliens, UFOs, esfinges, tudo me fascinava, civilizações perdidas. Depois eu fui para a universidade, recebi uma educação mais formal, mas aquela minha natureza já infantil sempre me manteve atento. Então, os dois lados trabalhavam em conjuntos. E ao longo dos anos eu já viajei para mais de 90 países. Eu fui para Stonehenge quando eu era adolescente e também eu fui para a Polinésia em busca de vestígios desses grandes exploradores que eu havia lido a respeito. E essa série fantástica do George e Eric Van Daniken e os alienígenas do passado, essa série maravilhosa, eles apresentaram coisas incríveis para o público, que se não fosse dessa forma, jamais vocês teriam conhecido. E o Eric Van Daniken foi a pessoa que realmente apresentou para o mundo as linhas de Nazca. E claro que os estudiosos já sabiam, os acadêmicos, mas geralmente eles não gostam de compartilhar as informações com o público leigo, mas sim um com os outros. Então, a minha primeira viagem para Cusco, no meu primeiro dia, eu tive um guia local e ele me mostrou estruturas megalíticas e eu falei, bom, quem construiu tudo isso? E ele falou, os Incas. E eu já me envolvi muito com construção ao longo da minha vida, e essas construções megalíticas, eu falei, não é possível. Então, eu fui em busca de informações na literatura, e todos os arqueólogos dizem que sim, que foram os Incas, mas eles não conseguem explicar como. Então, é claro que não foi com qualquer ferramenta básica, com formão, mas ou esses assuntos, eles são tão complexos e são um tabu que os acadêmicos não querem falar sobre isso, ou tem algo mais aí. E por isso que eu me mudei para o Peru, para eu conseguir mais informações. E estando lá, eu conseguiria descobrir mais coisas, principalmente com as tradições dos povos locais, com os Incas. E a minha pergunta é um pouco mais focada. Todo mundo sabe que deformações cranianas são encontradas em diversas culturas, mas, George, você já visitou Nazca e Paracas, e o que você acha que diferencia os crânios alongados dos Paracas da linha de Nazca, de outros que encontramos no mundo? That's a great question. Ótima pergunta.
Olha, eu sou sempre o primeiro a sugerir que sim, esses crânios alongados, existem aqueles que foram criados de maneira artificial. Por exemplo, se você tiver um recém-nascido e se você enrolar, né, a cabecinha do bebezinho e aí o cérebro ou o crânio, ele acaba assumindo aquela forma. Mas, claro que não há nenhuma dúvida de que isso realmente foi feito. Agora, quando os arqueólogos perguntam por quê, eles dizem que foi para imitar os deuses. E os deuses, a propósito aqui, eu uso com letra minúscula, deuses com letra minúscula, não maiúscula. Então, você vê essa semelhança também. Você tem aqueles que foram feitos de maneira artificial e aqueles que são de origem alienígena, os reais. E todos esses crânios, muitas vezes, você consegue vê-los lado a lado num museu, eles estão sendo exibidos dessa forma. E se cada um de nós morresse e a nossa pele sumisse, cada um de nós aqui na plateia tem linhas no seu crânio, que são linhas de sutura, independentemente da sua origem, da sua raça, mas como Homo sapiens sapiens, como ser humano, todas essas linhas, elas se encontram na mesma área, ou elas seguem a mesma direção. Ou seja, existem também crânios que não demonstram essas linhas. E alguns médicos, mas não todos, porque existem médicos diferentes, com opiniões diferentes, mas alguns sugeriram que onde você não vê essas linhas, significa que essas suturas, elas se ossificaram, ou seja, elas se enrijeceram. Então, de acordo com eles, elas não podem ser vistas mais, mas isso não é verdade, porque eu procurei essas suturas já ossificadas e mesmo por baixo do crânio você ainda consegue vê-las. Você consegue ver um vestígio de sutura nessas calcificações. Então, eu fiquei muito surpreso que em Paracas, e me se tornou a minha missão de vida, mandar todo mundo para lá, para o Museu dos Crânios Alongados, porque como a pessoa que deu origem a esse museu antes de mim era uma pessoa brilhante e ele sabia que algo estava acontecendo. E eu espero que muitos outros cientistas também viajem para lá, para Paracas, para o museu e visitem esses crânios, porque na nova temporada de Alienígenas do Passado, a gente teve o privilégio de testar, né, um crânio lá em Paracas com a Universidade de Nova York. E no primeiríssimo episódio tinha um antropólogo lá, ele está usando óculos, não sei se vocês lembram dele, e no primeiro programa que a gente gravou, ele falou, olha, não é que nós, cientistas ou antropólogos, ficamos num bar tomando cerveja e ficamos nos perguntando sobre a validade da teoria dos antigos astronautas, não é isso, porque olha, alguns meses atrás, com esse mesmo professor, a gente fez um teste de DNA e, olha, eu posso lhes garantir que ele mudou de ideia, porque quando a gente recebeu os resultados desse crânio, as primeiras palavras que ele pronunciou foram: isso é muito estranho, muito esquisito. Então, para um antropólogo, um professor de antropologia dizer isso, olha, não é fácil. A propósito, esse professor é um cara ponta firme e eu gosto muito dele. Adorei o fato dele ter se pronunciado, dele ter oferecido seus serviços para fazer esse teste de DNA. E se vocês quiserem saber mais dos resultados, olha, vocês têm
que assistir o programa, tá? Um pouquinho de promoção aí para vocês. Mas, enfim, tem algo que precisa ser sido dito. Sempre os crânios alongados que foram conseguidos de maneira artificial, sim, isso existe, eu nunca neguei isso, mas também existem outros crânios alongados que, na minha opinião, não são 100% humanos. E de onde que eles são? Vejam, mais uma última coisa. O fato deles existirem no mundo todo, para mim, sugere que esses extraterrestres visitaram muitas das nossas culturas antigas no mundo todo. E isso faz muito sentido para mim, principalmente quando você leva em conta o que o Brian mencionou com relação ao estilo de construção. Porque, olha, não importa, se você ficar ali diante do templo de Gizé, a esfinge, lá no Egito, e se você fechar os olhos, e aí você é transportado, né, num segundo, e se você abrir os olhos novamente, é como se você estivesse em Cusco, em Coacancha, ou no Peru. Enfim, essa estrutura, a construção é idêntica. E como? A gente tem que se perguntar como. Um dos arqueólogos que eu conheci no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele me disse que o motivo pelo qual os povos antigos construíam tudo no estilo megalítico era porque era a maneira mais fácil. Bom, todo mundo aqui sabe que isso não é verdade. Sim, talvez tenha sido fácil para eles, mas você precisa perguntar como. Ou eles tinham acesso a maquinário moderno, porque se a gente fosse fazer uma construção nesse estilo hoje, a gente precisaria de muitas máquinas. Ou eles tinham uma maneira de levitar as pedras, ou a terceira opção, que é a minha inclinação, que também é uma pergunta, eles tinham uma maneira de manipular essas pedras, ou seja, eles conseguiam torná-las mais moles e aí eles colocavam as pedras num local onde depois elas ficavam rígidas novamente. As perguntas que vocês têm são as minhas também, eu não tenho todas as respostas e, claro, muitas vezes não é sempre alienígena. A gente precisa fazer a distinção aqui de novo entre o que eu penso como Giorgio e tem um meme. Então, a gente tem sempre que se lembrar disso. Obrigado. Bravo. Muito obrigado. Nosso próximo convidado é coeditor da revista UFO, reside em Brasília e veio de lá, chegou essa manhã para estar aqui conosco. Eu queria pedir ao Tiago Tiquete que se apresentasse a todos nós e fizesse também a sua pergunta ao nosso querido Jorge. Primeiramente, boa tarde, Jorge. Espero que seja a primeira de muitas vezes no Brasil. Boa tarde ao nosso público na internet, no YouTube e aqui presente. Bem, eu pesquiso ufologia há 22 anos. Comecei muito cedo. Já escrevi 9 livros, estou terminando meu 9º livro sobre ufologia. Mas esse aspecto dos alienígenas passados sempre me atraíram a atenção. E começou com o meu pai, assim como vocês dois, como o Brian e você, que tinha o livro Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Eric, você gosta de falar que é o seu mestre na pesquisa. Então, folheando esse livro do meu pai, uma das coisas que mais me chamou a atenção sempre foram as construções das pirâmides. Como você, eu também acredito que não foram os alienígenas que construíram, mas os egípcios tiveram alguma ajuda externa. E um desses aspectos que chamou muito a minha atenção é, à medida que eles iam construindo as pirâmides, iam cada vez mais fundo e indo mais escuro. Como que eles conseguiam trabalhar dentro das pirâmides sem iluminação, uma vez que ainda não foi encontrado nenhum vestígio de cinzas, do que poderiam ser tochas, fuligem, algo assim. Como eles conseguiram construir na escuridão?
Yeah, that's a fantastic question, and I'm really happy to hear that you studied or feliz de ouvir que você explorou tudo isso com seu pai também. Sempre me aquece o coração quando eu ouço isso, porque tenho certeza que muitos de vocês aqui também, vocês assistem esse programa junto com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Então, quando eu ouço que, olha, é o tempo que vocês passam com a família, o que mais a gente pode pedir? Né? É um momento de você estar junto com a família, então eu fico muito feliz com isso. Mas a sua pergunta, né, como que é possível que ali dentro, né, dessas estruturas a gente iluminou sem ter nenhum vestígio de fuligem no teto, cinzas, nada nessas estruturas? Isso é muito interessante. Tem uma historinha, uma coisa que aconteceu comigo em 2001, já faz muito tempo. A gente estava filmando dentro da Grande Pirâmide, dentro da Câmara do Rei, e ali, num segundo, as luzes se apagaram e a gente ficou num breu total. Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí eu tirei ali o meu isqueiro, e o meu isqueiro, ele estava cheio de combustível ainda, né? Mas era difícil a conseguir acendê-lo. O que significava, então? Que o teor de oxigênio dentro dessas estruturas não era o bastante para conseguir acender uma chama. Então, mesmo que naquela época eles tivessem tochas lá dentro, né, com fogo normal, seria praticamente impossível, porque não tinha, a gente não vê nenhum vestígio de fuligem, nada encontrado no teto. Então, a gente tem que se perguntar como que eles conseguiram. Então, talvez eles tenham usado cobre, espelhos de cobre. Vocês viram no filme, né, da Múmia? Eles têm ali uma sequência fantástica onde eles mostram esses espelhos de cobre e eles conseguem captar a luz do sol lá de fora e desviam lá para dentro. Quando eles fizeram um teste, de fato, com esses espelhos, depois de alguns cantos, né, a luz não conseguia mais se dissipar. Então, essa ideia, por exemplo, de baterias que foram encontradas na Pérsia e que aí, com isso, talvez os nossos ancestrais tenham conseguido criar luz artificial, a gente tem que se perguntar a respeito disso também. E outra questão com relação ao fato das pessoas receberem ajuda de fora. Vamos todos nos lembrar de uma coisa, porque com frequência me dizem que, por exemplo, quando eles sugerem a teoria dos antigos astronautas, que isso acaba minando toda a engenharia, a engenhosidade dos seres humanos, eu diria que aqui não é o caso, porque nós somos uma sociedade magnífica, nós somos incríveis, nós conseguimos realizar tantas coisas, mas vocês sabem por que cada um de nós conseguiu realizar coisas tão incríveis? Por causa de uma coisa, educação. Cada um de nós está onde está hoje por causa da educação. Seus primeiros professores foram seus pais e eles lhe ensinaram a andar, suas primeiras palavras lhe ensinaram a falar. Depois vocês foram para o jardim da infância, depois para o pré, depois para o ensino médio e se vocês escolheram também, foram para o ensino superior. Cada passo nesse caminho, a cada passo, vocês foram expostos ao quê? A professores. Alguém lhes disse como as coisas funcionavam e aí vocês extraíram essas informações e foram adiante para o próximo nível. E é por isso que conseguimos realizar o que realizamos hoje. Então, essa ideia de que há muito tempo a gente tenha recebido ajuda e conhecimento de professores que por acaso são de outros planetas, o que tem de errado com isso? Por que é falso? Todo psicólogo, psiquiatra de reputação pode lhes dizer que nenhuma ideia nasce do vácuo.
você tem que ter tido uma fagulha de inspiração. Então, quando existem incontáveis histórias, principalmente as de criação, que dizem que alguém desceu dos céus e passou o conhecimento para os nossos ancestrais, o que tem de errado com isso? É uma parte normal da evolução. Bem como nós, um dia, não hoje, não amanhã, não da forma que o mundo está indo hoje em dia, mas daqui a 100 ou 200 anos, a gente vai para um outro planeta também. E se a gente encontrar uma vida primitiva, tecnologicamente falando, a gente não vai ensiná-los algumas coisinhas também com relação à matemática, agricultura, engenharia, astronomia, como criar fogo? É claro que sim, mas com a ideia de que eles também, no futuro deles, vão criar uma civilização incrível. Então, o universo tem a ver com disseminar conhecimento, informações, e não tem nada a ver com você querer minar, né, a tecnologia de ninguém. É uma evolução normal. Muito bom. Nosso próximo convidado é paranaense, de Curitiba. Aliás, da República de Curitiba. Tony Najar Kurovski. Olá, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Eu sou perito criminal do Instituto de Criminalística de Curitiba. Ou seja, eu sou um cientista. E eu uso esse meu conhecimento para análise das questões ufológicas. Eu iniciei na ufologia como todos os demais. Desde a minha infância, eu tive acesso à bibliografia do Erich von Däniken. Também me iniciei por esse caminho. E, a partir dos anos, fui me aproximando cada vez mais da ufologia e hoje eu uso desse conhecimento na análise, na pesquisa dos agroglifos, de crop circles, juntamente com o Givaer. Eu gostaria de retomar um tema que já foi abordado aqui por você, que é a Pedra do Ingá. Esta pedra foi analisada por um arqueólogo italiano chamado Gabriele Baraldi. E este arqueólogo, pesquisador, também pesquisador sobre Atlântida, ele verificou que as inscrições na Pedra do Ingá são muito semelhantes, ou iguais até, a algumas inscrições que existem na Ilha da Páscoa e também ao alfabeto hitita. E que ainda essa pedra ela não foi esculpida, mas que essas inscrições parecem ter sido moldadas, que a pedra ficou macia e ela foi moldada, carimbada nas pedras. E ele criou, então, uma relação com essa linguagem hitita, com esse idioma hitita, e que ele diz ainda que o nosso idioma dos índios, tupis, seria um resquício dessa linguagem hitita. E que isso também teria uma correlação, talvez, com Atlântida, com o fim de Atlântida e a migração desse povo que também teria vindo para cá. Eu queria saber a tua opinião sobre esse tema, da origem dessa linguagem hitita, o surgimento dela aqui no Brasil, nessa Pedra do Ingá. This is the first time that I hear about this, é a primeira vez que estou ouvindo sobre isso, então muito obrigado por compartilhar esse conhecimento comigo sobre essa conexão entre a conexão com a Ilha de Páscoa e o Chile, porque aqui nós temos não só uma possibilidade, mas um fato de que não são inscrições similares, mas idênticas por todos os países com relação às culturas antigas. Ou eles tinham acesso à internet, ou eles todos frequentaram a mesma escola, ou foram frequentados pelos mesmos professores. Eles não foram para a mesma escola, mas os professores com certeza foram os mesmos, e os professores eram os alienígenas. E o Erich von Däniken está mandando o amor dele para vocês, um abraço, ele adora aqui, ele esteve aqui alguns meses atrás, ele já esteve aqui várias vezes, é um dos meus melhores amigos, é meu mentor, e ele manda as saudações dele com todo amor para o pessoal aqui do Brasil. E eu acho que é fascinante e que não importa aonde você vá no mundo,
se houver uma história de criacionismo ou se houver algum tipo de artefato ou outras peças idênticas a outros lugares do mundo. E uma das coisas que eu gostaria que o Brian comentasse seria o Magna Fuente Bowl, que é em Cusco, né? Em La Paz, desculpe, na Bolívia. Eu estou um pouquinho doente, então não estou raciocinando muito rápido, mas tem essa tigela em La Paz, no Museu do Ouro, eu acho. E essa tigela foi encontrada em Tiwanaku, o que foi impressionante, porque o que foi encontrado nessa tigela, os padrões, os desenhos, parecem escrita cuneiforme, são escrita cuneiforme. E se você observar algumas das estátuas e as figurinhas de barro que foram encontradas em Tiwanaku, pode-se arguir, pode-se dizer que são muito parecidas com esses padrões que podem ser encontrados na Suméria. Então a gente tem que se perguntar, será que isso tudo é coincidência ou tem alguma coisa aí? Eu acho que quanto mais velho você fica, quanto mais tempo você vive nesse planeta, mais você percebe que as coincidências são um animal que, não sei, será que existe? Porque muitas vezes as coincidências não existem, especialmente se elas se manifestam com tanta frequência. So, Brian, do you want to say something about the Fuente Magna Bowl? You want to add something? Brian, você quer falar alguma coisa sobre essa Fuente Magna Bowl? Fuente Magna Bowl foi encontrado perto de Tiwanaku, numa vila pequena, às margens do Lago Titicaca. E foi um arqueólogo que tropeçou nessa vilazinha, nesse vilarejo, e tinha esse fazendeiro, esse agricultor, que estava usando essa tigela para alimentar os porcos. Quando eles tiraram a comida dos porcos dali, a forragem, e limparam, ele pensou, nossa, isso aqui é um artefato, eu acho que eu devia levar isso para o Museu do Ouro em La Paz. E várias pessoas, vários professores conseguiram identificar essa escrita suméria, proto-suméria. E tem uma teoria da conspiração que nasceu desse exame, porque você pode ver a tigela, mas você não pode fotografar. Nós estamos condicionados ao fato de que o Cristóvão Colombo descobriu a América e possivelmente os vikings antes deles. Mas olha, outros povos poderiam ter viajado pelo Atlântico, poderiam ter dado a volta pelo Pacífico, mas eles poderiam simplesmente ter subido o rio Amazonas, o Rio da Prata, e ali eles já teriam encontrado Tiwanaku. Obrigado. Bem, amigos, vocês estão vendo o que a gente pode aprender com essas pessoas? É incrível. Desde que George chegou, conversando com ele, eu aprendi muita coisa. Ele sempre tem respostas muito didáticas, bem convincentes, porque são fatos, e que levam a gente a ter um entendimento bem diferente do que é o nosso passado. Tá? Isso é fascinante. Agora, se vocês já ouviram tudo que nós tínhamos a falar aqui, poderíamos ficar aqui a noite inteira, eu tenho a impressão que vocês também querem fazer perguntas, né? Vocês, quem está nos ouvindo em casa, gente que está no Facebook, no YouTube, pode mandar perguntas para o hashtag Giorgio no Brasil, sem ponto, que nós as responderemos se pudermos. Agora eu queria ver as primeiras perguntas que foram feitas por vocês, quando vocês entraram, preencheram uma fichinha. Temos já as perguntas prontas? Com licença. Sim, temos as perguntas. Muito obrigado, Gevaer. Já temos as perguntas da plateia que serão feitas agora. Lembrando que eu vou perguntar em português, então vocês permaneçam com seus fones, porque terá a tradução simultânea. E também, como o Gevaer disse, as perguntas que chegaram pela internet. A gente vai começar com uma pergunta de vocês, aqui aleatória no sorteio. Vou pegar aqui, por gentileza. Vocês querem que mexa? Mexer? Vamos lá. Mexe, mexe, mexe. Eu ouvi alguém dizendo aí e já peguei a dica. Marcelo Gomes, está aí? Cadê o Marcelo?
Marcelo Gomes, selecionada a sua pergunta. Giorgio, na sua opinião, por que até hoje não fomos contatados pelos OVNIs, alienígenas? Porque muito embora eu e você e muitas pessoas aqui na plateia fôssemos ficar muito felizes com essa perspectiva, ainda somos a minoria a ficar feliz com essa ideia. Eu acho que o resto do planeta ficaria em pânico. O meu amigo e mentor, o Eric Von Däniken, tem uma palavra específica que ele usa, que seria o choque dos deuses. Basicamente, ele quer dizer que se nós, enquanto sociedade, não chegarmos ao entendimento de que não estamos sozinhos no universo e de que nunca estivemos sozinhos e de que jamais estaremos sozinhos, talvez seja por isso que a gente se choque com essa ideia de que alguém está lá fora. E é por isso que a gente faz o que a gente faz, para pelo menos explorar essa ideia. Será possível que a gente não está sozinho no universo e que tem esse clube intergaláctico lá fora? Será que é por isso que a gente ainda não recebeu contato oficial? Eu acho que provavelmente porque a gente ainda tem muitos problemas aqui no planeta. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente teve aquele derramamento de óleo no Golfo do México. E todo dia as pessoas escreviam para mim no Facebook e falavam: como assim? Os aliens não estão vindo para ajudar a fechar o buraco para que o óleo não vá para o oceano? Olha, eu tenho novidade para você. Os aliens não fizeram aquele buraco, não derramaram óleo no oceano, não fizeram nenhuma perfuração. Não foram eles os responsáveis por essa perfuração no solo do oceano. Então, nós que temos que limpar a nossa casa aqui na Terra. Eles, eu acho que não têm nenhum desejo de entrar em contato conosco até que a gente seja capaz de fazer isso. E Von Däniken muitas vezes diz que seria como se a gente estivesse tentando se comunicar seriamente com galinhas. A gente não faria isso. Então, no momento, eu devo dizer que, infelizmente, nós somos as galinhas. Nós somos galinhas muito inteligentes, é verdade, mas ainda estamos correndo por aí com a cabeça cortada. Não sabemos muito o que fazer com as diferenças entre nós. Embora a verdade seja uma só, nós somos todos humanos. E isso parece ser novidade para muitas pessoas pelo mundo inteiro. Então, eu acho que é essa a razão pela qual eles ainda não fizeram contato conosco. E também, nos tempos remotos, quando eles andavam entre nós, eles sabiam que, devido ao conceito dessa tecnologia mal compreendida, eles seriam considerados deuses, divindades. Se eles aparecessem aqui amanhã, eu espero que ninguém se ajoelhasse na frente deles e começasse a prestar homenagem como se eles fossem deuses, porque, na verdade, eles são alienígenas, eles são viajadores, astronautas, viajantes do espaço. E é por isso que eu acho que o contato ainda não aconteceu. Muito obrigado. Próxima pergunta, amigo. Próxima pergunta, Gevair, chegou do Twitter. A pergunta é a seguinte, do Ive Abreu. Qual a chance da série realizar uma investigação sobre as pirâmides do estado do Amazonas, no Brasil? Ótima pergunta essa, excepcional pergunta, porque, Giorgio, esse assunto foi trazido à tona há coisa de uns 30 anos atrás. Houve uma publicação nacional que tratou da descoberta de pirâmides, um grupo de pirâmides perfeitamente piramidais, na divisa do Amapá com o estado do Amazonas. Só que depois disso, não se falou mais nada. Parece que houve uma espécie de fechamento de informações, de bloqueio de informações para que a sociedade não soubesse de nada disso. Hoje nós precisamos mais conhecer essas pirâmides. Well, I agree, me too. Eu concordo, eu também acho.
So let's go there. E essas pirâmides já foram descobertas ou são pirâmides que estão de vegetação, num lugar excepcionalmente remoto, difícil de se chegar, mas hoje não há nenhum lugar que seja impossível de se chegar em qualquer ponto da superfície do planeta. Is this in Mato Grosso or where is it? Where is it? Aonde é? No Mato Grosso? Deep in the jungle. Well, whoever wrote the question, thank you very much. Deu a pergunta, muito So now I've obrigado. learned two things today. Agora eu aprendi duas coisas hoje. But yes, no, I really Muito think that obrigado. we should you know, create an expedition and go. E eu acho que a gente realmente devia montar uma expedição e Let's all vocês come estão todos together. convidados. Vamos lá. Vamos fazer We uma are safe expedição. in numbers. Vamos juntos. Né? A gente encontra Sua segurança primeira em grandes exposição no números. Brasil, então. Vamos juntos. A revista UFO te acompanha nesses passos aí. Muito bem, próxima pergunta da plateia. Vou tirar aqui, lá do fundo. Pergunta do Fabrício Souza. Cadê você? Fabrício, dá um grito. Levanta a mão. Fabrício está com vergonha. Tem alguém vendo ele? Fabrício Souza. Bom, vou By fazer the a way, pergunta I love que deve... that Superman and Q are Quem sitting está ali right there. de super-homem, de quê? Muito legal, adorei vocês. They are the lucky... A pergunta do Fabrício Souza, que provavelmente deve estar por aqui. George, você acha que já estamos preparados para encontros com extraterrestres? Acho que tem um pouco a ver com a pergunta anterior, mas para não desconsiderá-la, por gentileza. Well, I mean, this ties into the answer that I gave you just Isso a few tem a minutes ver ago, com a resposta where, que eu dei há alguns you know, minutos. the audience in here, O is público ready, aqui yes. já está pronto, é verdade. Mas eu diria, e olha, se eu der uma resposta, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, né? Acrescentem, participem na minha resposta, porque vocês podem discordar da minha opinião, é claro. It is very important that we at least É muito importante que a gente lide com essas questões e as explore, porque já me disseram que se você for uma pessoa que acredita nos extraterrestres, acredita que eles estão aqui, que você é contra Deus, que você é contra a religião, que você é contra a criação. E o que vocês querem dizer com isso? Porque o que pode ser um insulto maior para Deus do que sugerir que a Terra é o único planeta na galáxia inteira que Ele fez com vida? Ou que você tem essa ideia de que nós somos uma das muitas civilizações na galáxia? Se você sugerir que há mais vida inteligente no universo, na galáxia, não seria essa criação muito mais magnífica em termos de criação? Então, na minha opinião, isso aumenta as possibilidades de haver um Deus. E Einstein mesmo dizia que nós todos precisamos chegar a uma definição de quem é Deus, porque a sua opinião de Deus pode diferir da minha. Mas é claro que se a gente acredita no Deus bíblico, eu e você não temos nada em comum. Agora, se vocês acharem que Deus é essa força que abraça todo o universo, então a gente acredita no mesmo Deus. E eu acho que todas essas perguntas fazem a gente crescer como indivíduo, como seres humanos. Acho que não tem nada de errado com isso e acho que estamos justamente nessa troca de paradigma, nessa mudança de paradigma das ideias. Obrigado. Mais uma pergunta da internet que chegou pelo YouTube. O Igor Mendes certamente está assistindo a nossa transmissão ao vivo e quer saber por que os casos de avistamento sempre são em áreas rurais. Giorgio, por favor. Avistamentos de UFOs. Well, I am not a ufologist. Bom, eu não sou ufólogo. E
Para mim, a minha experiência só diz respeito ao que ocorreu em tempos remotos, no passado. Mas eu não concordo 100% não, de que a maioria dos avistamentos se dão em áreas rurais, porque tem muito avistamento em cidades grandes também. Principalmente nos últimos 10 anos. Olha, só entrar no YouTube e vocês podem ver que tem inúmeros vídeos lá que parecem sugerir que esses avistamentos estão se dando cada vez mais em áreas adensadas, populacionalmente falando. Agora, para você, é importante diferenciar entre o que é real e o que não é, porque está ficando cada vez mais difícil, porque... Vejam, você conseguir criar as coisas usando computador, CGI, isso é cada vez mais comum, principalmente se você tiver lá um adolescente em casa que conhece, você sabe o que dá para ser criado hoje em dia com um computador. Então, de certa forma, você tem que ser capaz de diferenciar o que é real, o que é uma imagem real, do que não é. E todos nós temos que ficar de olho nisso. Nós temos um grupo dentro da revista UFO, que é chefiado pelo Tony Najar, que faz todo tipo de análise científica para determinar fraudes, enganos e objetos reais. Então vamos aproveitando o tempo, pergunta da plateia, vou pedir para a Lídia, nossa promotora, tirar a pergunta, por favor. Pode mexer aí, Lídia. Muito obrigado, pegou do fundo. A pergunta do Felipe Canhoto. Cadê você, Felipe? Felipe, lá no fundo esquerdo, direito de vocês. Bom, a pergunta é em inglês. Então, por que não deu para entender aqui? Você pode correr aqui, Felipe? Por gentileza, dá um pulo aqui para você fazer a sua pergunta em português. Tem microfone aí perto? Enquanto ele vem, vamos pular para a próxima pergunta, Sim. Enquanto ele faz a sua pergunta que não deu para entender, Felipe, perdão. Tem umas duas palavras que estão bem difíceis. Essa está rasgada. Ricardo José da Silva, está aí? Está aí, Ricardo? Bom, a pergunta do Ricardo é o que você acha, Giorgio, do caso de Varginha. Bom, eu vou dar uma resposta bem curta para que alguém aqui do painel que conheça mais sobre isso possa falar também. Eu não sei nada sobre o caso. Honestidade é tudo. Honestidade é tudo. Eu estive no processo de investigação do caso Varginha, lá atrás. Sou amigo de todos os investigadores que realmente estiveram à frente desse caso. E, muito rapidamente, para atender essa pergunta, o caso Varginha aconteceu na noite do dia 19 para 20 de janeiro de 1996. Consistiu da queda de uma aeronave, que foi testemunhada por algumas pessoas, com sobreviventes que, vivos, se sobreviveram, caminharam até Varginha e lá, ao longo do dia, um sábado, foram capturados pelo Exército Brasileiro. A informação que temos é que pelo menos 2 criaturas foram capturadas vivas, porém faleceram logo em seguida. E que tudo isso aconteceu sendo acompanhado, assistido pelo Exército Brasileiro, que escondeu todas as informações e até hoje esse é o maior segredo militar ainda mantido a 7 chaves no Brasil. É o caso Varginha, que é comparável a Roosevelt, excepcionalmente mais importante. E nós estamos num processo muito forte de trazer informações recentes sobre esse caso, tanto que agora em janeiro faremos um grande evento em Varginha, com a apresentação de testemunhas civis e militares, algumas já conhecidas e outras não, que virão a público para revelar aquilo que de fato aconteceu e que nós temos falado nesses 22 anos em que o caso vem sendo divulgado na imprensa. Muito obrigado, Jevaé. Bom, o Felipe Canhoto já está aqui para fazer sua pergunta. Pode fazê-la em português, por favor. Tudo bem, Jorge. Eu queria saber por que não é permitido para os arqueólogos fazerem mais investigações nas pirâmides do Egito, na Grande Pirâmide de Gizé e na Esfinge, né? Fazer perfurações, por exemplo, no subsolo, tentar encontrar câmeras escondidas.
Oh, they're allowed, and trust me, the investigations are e as investigações estão em andamento. Não é o caso dos arqueólogos estarem conduzindo a pesquisa ou não, porque de fato eles estão conduzindo. Mas a questão é, estão compartilhando informações e quando o fazem, compartilham todas as informações inteiramente. É fato de que por 3.000 anos nós já sabemos que existe um sistema de túneis por baixo de Giza. E isso já foi reportado já nos últimos 3.000 anos. Na Idade Média também, alguns exploradores entraram naquela região. E aí isso tudo deu margem a mais histórias, a mais lendas. 6 meses atrás, olha, o Departamento de Antiguidade do Egito finalmente admitiu que sim, existe um sistema de túneis imenso embaixo do platô da pirâmide de Gizé. E todo mundo, nossa, mas era conhecimento antigo, a gente já sabia. Então a minha pergunta é, o que mais que eles sabem? E o que eles estão mantendo escondido? O que os arqueólogos a permissão que eles não têm para pesquisar é diferente. Quer dizer, não é isso. Eles têm permissão sim, a questão é o que eles têm permissão o que eles estão dispostos a compartilhar. O que eu queria compartilhar com vocês rapidamente é que chegou até a mim, principalmente nos últimos 2 anos, eu tive o grande privilégio de trabalhar com alguns arqueólogos, e também com alguns cientistas do SETI, que é a busca por inteligência extraterrestre. E desde o início, eles eram contra a teoria dos antigos astronautas. E era assim, então, quando eu fiquei com eles e a gente desligou todas as câmeras, gravadores, a gente começou a conversar. E com frequência, muitas dessas pessoas são pessoas adoráveis, tá? Não me entendam mais mal, eu não tenho nada contra eles, porque a ciência deles corrobora o que eu faço. E eles nem sabem, na verdade, o que a nossa teoria propõe. Então, eles acabam descartando a teoria dos antigos astronautas sem tê-la lido. Porque eles ficam muitas vezes, como que você diz que nenhuma das estruturas antigas na América do Sul poderia ter sido construída por humanos? E aí você não está dizendo que os romanos não receberam a ajuda dos alienígenas para construir o Coliseu? Pera, como assim? O que você está falando? Então, bem aí, nessa pergunta por si só, a gente pode ver a ignorância, né, do conhecimento que as pessoas têm com relação à teoria dos antigos astronautas. Porque comparar uma estrutura megalítica com o Coliseu, e com o Coliseu ele foi construído com tijolos, com pedras menores. Todo mundo poderia fazer isso facilmente, sem tecnologia avançada. Então, olha, não me importa como que o Coliseu foi construído, porque, francamente falando, foi fácil de fazer. Não é megalítico, não é uma estrutura megalítica. Então, esse questionamento já está errado quando você compara coisas diferentes, alhos com bugalhos. Então, na verdade, eu comecei a abraçar esses céticos, porque eles não sabem o que eles estão dizendo. E eles precisam abrir as suas mentes e ler o nosso lado da história. Enquanto isso, a gente não pode se ajudar uns aos outros, e daí quem se importa? Jorge, eu gostaria... Okay.
Eu já visitei esse sistema de túneis embaixo da pirâmide de Gizé. O que importa aqui é que a gente vê uma mudança de paradigma, porque por muito tempo a gente dependeu de acadêmicos ou estudiosos específicos. Mas a gente precisa fazer uma pergunta dessa para um arqueólogo. Mas, na verdade, olha, quem construiu a Grande Pirâmide? Para saber isso, você não pergunta para um arqueólogo, você pergunta para um engenheiro, alguém que trabalha com pedras, e não quem não conhece. Então, essa tecnologia, veja, para isso, um celular é uma super tecnologia para isso. Agora, e a permissão? Se você quiser a permissão para fazer alguma coisa no Egito, você não consegue, porque esses acadêmicos, eles querem proteger a sua própria carreira. Eles não querem compartilhar o que eles conhecem, porque eles têm contas para pagar, mas jornalistas agora têm acesso a muitos locais e através de contato local. Eu estava lá por conta de um amigo meu e eu falei, eu quero voltar lá na pirâmide. Ele falou, tudo bem. A gente cruzou lá, uma placa que dizia que não podia entrar, mas ele deu as mãos lá para o guardinha e tudo bem. A gente passou e eu comecei a filmar. Então, esse é o futuro da gente conseguir novos conhecimentos. Vai ser assim. Obrigado, Brian. Very good. Muito bem. Nosso tempo para essa conversa, esse debate está encerrado. Gostaria muito de agradecer, Givaer, pela moderação, aos nossos painelistas, ao Giorgio, nosso muito obrigado pela presença. Gostaria de pedir um forte aplauso a esse time. Antes de encerrarmos, eu quero pedir, por gentileza, as considerações finais dos senhores. Eu tenho uma homenagem a fazer ao Giorgio. Por gentileza. Eu queria pedir a todos os amigos da revista UFO, por favor, que se levantem. A revista UFO preparou uma pequena, singela homenagem pela sua primeira vinda ao Brasil. É uma placa para você levar aos Estados Unidos, que diz o seguinte: a comunidade ufológica brasileira, todos nós, gente, pesquisadores, entusiastas, nós, neste ato representado pela revista UFO e pela Comissão Brasileira de Ufólogos, deseja demonstrar seu grande apreço e admiração pelo trabalho desenvolvido pelo pesquisador Giorgio Tsoukalos para o estudo, a investigação e principalmente a conscientização da sociedade brasileira e mundial quanto à milenar presença alienígena na Terra. São Paulo, agosto de 2017, a revista UFO e a Comissão Brasileira de Ufólogos assinam. Muito obrigado, Giorgio. Muito bem. Obrigado. Gente, daqui a algumas semanas será realizado em Campinas o 21º Congresso Brasileiro de Ufologia. Todos os presentes estarão lá e mais outros 10 pesquisadores, exceto o Giorgio, que tem outra agenda. O site é ufologiabrasileira.com.br. Inscrevam-se. Muito bem, obrigado Givaer. E até a próxima. Obrigado, Caio. Bom, obrigado, History. Antes obrigado, eu queria... Giorgio. Obrigado, gente. Alguns avisos daqui a pouquinho, mas antes uma foto oficial dos senhores, por gentileza. Podem dar um passo para frente para ficarem mais na luz, por favor. Quem quiser registrar esse momento dos especialistas aqui conosco. Em seguida, ouviremos as considerações finais do Giorgio. Foto. Muito bem, registro feito. Giorgio, please. Just for... Deu o registro? Giorgio, aqui ele está sem a transmissão. Could you leave a message for your Brazilian fans, to your Brazilian fans, please? A gente acabar com essa mensagem e depois tem alguns avisos. Mensagem final. Olha, eu só gostaria de agradecer. Algumas dessas perguntas foram incríveis. Olha, cada um de nós aqui deve explorar o máximo que a gente conseguir, não só na internet, mas vamos lá. Se vocês puderem fazê-lo, não aceitem não como resposta. E olha, olhando esse painel aqui, a gente vê que a gente precisa de mais jovens. Então,
Vocês aí, jovens com menos de 30 anos, comecem a investigar, entrem em contato conosco, porque a geração seguinte está aqui nessa plateia. E seria maravilhoso vê-los daqui a 5 anos, ver que daqui a 5 anos a gente tem pesquisadores mais jovens e mulheres também. Cadê as pesquisadoras? A gente precisa de... Todo mundo tem algo a dizer com relação aos mistérios e por isso, muito obrigado. Muitos aplausos, por favor, para George Tsoukalos e esse grande time. Este grande evento que foi um sucesso graças à presença de todos vocês. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Fiquem à vontade. Agora atenção para os avisos importantes, gente. Quem está com a pulseira vermelha vai sair aqui pelo lado de vocês direito. Tem uma pessoa com uma placa vermelha ali, ó. Dá uma luz, por gentileza, Guilherme. E aqui do lado, quem tiver com a pulseira verde, sai por aquele lado. Lembrando, não esqueçam de levar seus documentos. Portanto, vocês precisam devolver os tradutores simultâneos para a retirada de seus documentos, ok? Muito boa noite, agradecemos demais a presença de todos, quem ficou ligado com a gente no YouTube, no Facebook, a vocês que vieram nesse dia, um grande abraço e até a próxima, gente, valeu! Valeu, valeu! Hashtag Giorgio no Brasil! Pulseira verde do lado esquerdo, pulseira vermelha do lado direito! Valeu, gente!